Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Certo dia, indo nós para pregar no lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e nós gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro se havia acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e levando aos magistrados disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, vendo as portas da prisão, desembainhou aberta, desembainhou uma sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Podeis se assentar. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo havia recebido uma visão de um homem esse que havia dito a Paulo: Paulo, atravesse a Macedônia e venha nos ajudar. Paulo, obediente à visão ora dada, ele vai e atravessa a Macedônia. E o texto sagrado vai nos dizer que quando ele atravessa a Macedônia, ele não vai entender o propósito daquela visão. Ele não vai compreender o propósito daquela visão. Porque, por algo simples, Deus revelou parcialmente aquilo que ele deveria fazer. Diz a história que eles vão a Filipos, e Filipos naquela época era uma cidade de destaque na região da Macedônia, porque era uma economia próspera, principalmente devido à mineração de ouro, e também era referência na educação, com uma boa escola de medicina. Então, quando eles chegam nessa cidade próspera, nessa cidade abençoada, nessa cidade que havia um lugar de honra, diz o texto e diz a história, que o apóstolo Paulo, aqui ora referido, ele vai esperar pela vinda
de 2 amigos que ainda não haviam chegado. Ele estava esperando apenas Timóteo e Lucas, que estavam na viagem, juntamente com Paulo. Quem não se lembra, quando o apóstolo Paulo larga e deixa na sua primeira obra missionária, ou viagem missionária, a João Marcos, e como um desejo no coração de Paulo, ele vai colocar agora Timóteo no lugar de João Marcos. Então Timóteo veio para preencher o vazio da lacuna, porque na primeira viagem missionária quem viaja é Paulo, e quando ele faz essa viagem, ele vai ter uma desavença na segunda viagem, porque era desejo que ele trouxesse na viagem a João Marcos. Eles se desentendem. Paulo agora vai escolher Silas para ser seu companheiro de viagem, e Silas agora se torna o companheiro de Paulo na sua viagem. Diz a história que quando Paulo chega em Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra, de Icônio, davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo em viagem, circuncidou. Então Paulo pega um jovem e coloca no lugar de João Marcos, e ele vai partir para Filipos. Quando ele chega em Filipos, ele não entende a revelação que Deus tinha na totalidade para lhe mostrar. Então o que ele vai fazer? A história vai dizer que Paulo vai para o rio Gângetes e começa a orar. Na beira do rio Gângetes, ele vai buscar ao Senhor para entender o porquê Deus havia levado ele àquele lugar. Eu estive falando com uma pessoa ontem, e eu disse para ela: existem situações na nossa vida que fazemos sem orar, e tomamos decisões que nos decepcionamos depois por causa da precipitação, pela emoção daquilo que fizemos ou que agimos, ou onde colocamos a nossa mão onde não deveria ter sido colocada. Então diz o texto, a história, que o apóstolo Paulo vai para a oração ali no rio Gângetes, e ele está ali orando, e algumas mulheres estão ali também buscando a Deus e orando ao Senhor na beira do rio Gângetes. Por que na beira do rio? Porque o judeu entende que o rio, ele é água corrente, ele vem de uma fonte e se torna água viva. Então ele fica próximo àquela água viva, para que ele possa fazer a mikvê. E o que é a mikvê? É descer as águas e sair das águas purificado para poder orar ao Senhor. Todo judeu que se preze, ele tomaria um banho cerimonial. E o que era esse banho cerimonial? Ele descia num tanque que deveria ter no mínimo 250 litros de água, e quando ele descia nesse tanque, ele subia desse tanque depois de se mergulhar, e ele tinha consigo que ele estava purificado cerimonialmente. Certo dia, falando com um amigo judeu meu, ele disse assim: Salgado, você já notou que quando você vai tomar um banho, você sai melhor do banho que você entrou? Você já notou que depois que você entra debaixo de uma ducha, tem gente que fica uma eternidade, né? Diga-se de passagem, fica lá meia hora, 40 minutos, 50 minutos, pensando no que eu não sei, né? Mas fica lá tomando aquele banho gostoso, mas sai melhor, independente do tempo que você fique. E ele falou: isso faz parte da mikve, ou do pensamento judaico da purificação, entendeu? Não que seja mikve, mas do pensamento judaico da purificação. Então eles estão lá pregando o evangelho, e quando eles estão pregando o evangelho, aquelas mulheres que ali estão, diz a história que uma mulher chamada Lídia abre o seu coração, e quando ela abre o seu coração, ela vai dizer a Paulo que Paulo viesse para a sua casa, que Paulo viesse para a sua casa.
Diz a história que quando ele vai para a casa de Lídia, toda a sua casa se converte, toda a sua família se converte, todos da sua casa se voltam ao Senhor. Segundo a história, agora Paulo, ora referido aqui, ele está buscando em oração a resposta daquilo que Deus tinha para ele. Então Paulo saía diariamente para o rio Gângetes para orar. Diariamente ele ia buscar a presença de Deus para entender o propósito daquele homem com lenço branco na mão, balançando e dizendo: Paulo, Paulo, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Só que naquela cidade havia uma moça. Essa moça, ela tinha um espírito, e esse espírito era um espírito de adivinhação. Essa moça dava muito lucro aos seus senhores, ela dava muito lucro àqueles da casa dela, ou aqueles que tinham direito e posse do período que ela ficava adivinhando e cobrando pela adivinhação. Então Paulo entende que aquela mulher está com um espírito imundo, porque aquele espírito não provinha do Senhor. Diz a história que naquele período Paulo vai não uma vez, não duas vezes, mas diversas vezes ser elogiado por aquela mulher. E Paulo agora vai ficar irado, porque ele vai dizer: como pode um demônio tentar seduzir, dizendo uma verdade, para que nós sejamos coniventes com aquilo que ele faz? Conseguiu entender ou não? Como pode um demônio me elogiar, dizer uma verdade, mas que eu seja conivente com o erro que ele faz? Então o texto vai dizer que Paulo vai ficar irado, porque naquela época os adivinhos, aqueles que tinham espíritos adivinhadores, eram conhecidos como Piton. Piton era dentro da mitologia, ele era uma serpente que guardava o oráculo de Défio, que acabou morto por Apolo. Então era alguém que tinha os oráculos, que trazia a revelação, que dentro da mitologia foi morto por Apolo, mas trazia as adivinhações sobre a vida das pessoas, sobre a necessidade da pessoa. E quem não quer saber o amanhã? Quem não quer saber o que vai acontecer? Quem não tem curiosidade por aquilo que pode acontecer? Mas temos que tomar cuidado com a fonte que vem, porque a fonte que vem pode tentar nos fazer ser conivente com aquilo que ela é e com aquilo que ela faz. Jesus disse: e conhecereis e não só isso, ele vai dizer: se conhece a árvore pelos seus frutos. E qual era o fruto desta mulher? Adivinhação. Então Paulo agora vai irar, vai ficar bravo, vai ficar nervoso, mas ele segue no caminho da oração. Ele continua orando, ele continua buscando, ele continua servindo, ele continua crente, ele continua diante do Senhor. Paulo não muda por nada. Paulo não é conivente com aquilo que ela diz ser. Ele não deixa o seu ego inflar. E tem elogio que derruba, tem elogio que te arrebenta. Tem gente que consegue manipular uma situação para dizer que talvez você não seja tão bom, que você seja tão bom e ninguém te dá valor dentro da empresa. Talvez alguém diga que você é tão bom que tem valor, não tem valor no ministério. Talvez alguém diga que você é tão bom, mas não tem o valor e não tem o reconhecimento dado pelas pessoas que deveria ter o reconhecimento.
tem gente que manipula o ego para tentar te derrubar. Então cuidado com os elogios. Certo dia Paulo vai sair, e quando Paulo vai sair, Paulo vai descobrir que aquela mulher, ela vai olhar para Paulo e ela vai dizer assim: aí vão dois santos homens de Deus. Como Paulo agora está saindo para poder ir à beira d'água, ele vai, Paulo era colérico, para você que não sabe, Paulo é colérico. Paulo, quem conhece um pouco de temperamento, sabe que o colérico, ele briga, ele é um líder nato, ele não pede para fazer, ele faz. E Paulo tinha esse sentimento dentro dele, e naquele dia o temperamento dele estava aflorado. Ele vai olhar para aquela mulher e vai dizer: Satanás, eu te repreendo, dizendo: eu sei quem está aí dentro. E se tem um dom que a igreja precisa ter, é o dom do discernimento, porque nem tudo que é luz é ouro, nem tudo que brilha é ouro. Tem que se olhar os frutos, tem que se olhar a vida, tem que ver da fonte da onde jorra a água. Aqui Paulo vai dizer para ela: eu te repreendo, Satanás. Diz que na hora aquela mulher ficou sã, ela ficou livre. Só que tinha um problema, tinha senhores que tiravam lucro dela. Só que contrapartida, a igreja na casa de Lídia estava crescendo. A igreja na casa de Lídia estava arrebanhando pessoas, e a igreja estava sendo fundamentada dentro da casa de Lídia. Então o texto diz que os líderes da igreja é Paulo e Silas. Lucas estava, Timóteo estava, mas Lucas era um gentil, Timóteo era um meio judeu. Por quê? Paulo circuncidou ele porque o seu pai era grego. Então Paulo vai circuncidar para ele ter o direito de entrar na sinagoga. Então quando ele expulsa aquele demônio, eles vão até a casa, eles vão até aos magistrados, diz assim: vieram homens que estão aqui em nosso meio, e estão ensinando costumes que para nós não é certo. E que costume é esse? Esse costume é orar. Esse costume é pregar uma nova religião. E qual é a religião? Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. Então os romanos até permitiam outras religiões, mas não permitiam proselitismo. Não permitia que você evangelizasse alguém para que ela se convertesse a outra religião. Então eles vão se irar e eles vão se levantar contra Paulo. Quando eles se levantam contra Paulo, eles vão pegar Paulo e vão pôr Paulo em praça pública. Eles arrastam Paulo. Espera lá, deixa eu começar a dizer algo para você, e eu quero que você entenda. Enquanto Paulo chegou na cidade, ganhou a alma, e a igreja foi fundamentada, nada aconteceu, sim ou não? Mas foi ele expulsar um demônio, e as coisas começaram a se virar contra a vida dele. Foi você se posicionar para o inferno se levantar contra a tua vida. Mas deixa eu lhe dizer algo nesta noite: Deus te guardará de todo mal. Você está debaixo de uma direção, você está debaixo de uma visão. Deus não te deixará na vergonha. Eles pegam Paulo e puxam Paulo. Agora eles vão expor Paulo para toda a cidade, vão expor a vida de Paulo para toda a cidade. Parece que vejo a cidade toda sabendo da vida de Paulo, parece que vejo toda a cidade entendendo sobre a vida de Paulo. E sabe qual é a acusação? Esses judeus estão tentando trazer costumes que a nós não é lícito. Diz a história que agora Paulo vai receber
a vergonha de ser despido diante de todos. Você notou que foi Paulo expulsar demônio para que agora pessoas viessem acusar a Paulo, e não só por Paulo em praça pública, mas expor a sua vergonha. Deixa eu lhe dizer algo muito sério nesta noite: em lugar da tua vergonha e afronta, vai ter dupla honra. Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você veio buscar aqui nesta noite. Deus não te deixará na vergonha, o nome dele será glorificado. Deus te trouxe aqui com o intento de lhe dizer: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, independente do momento que você esteja passando. Você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo, participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Paulo agora vai ficar nu e vai receber chicotadas. Ele apanhou porque ele se posicionou. Paulo apanhou porque se posicionou. Paulo apanhou porque ele recebeu a visão que Deus tinha dado para ele. Presta bem atenção, foi ele obedecer a visão para a situação complicar, sim ou não? Foi ele receber a visão e obedecer a visão para alguém tentar expor a vida de Paulo e envergonhar Paulo publicamente. Porque uma coisa é alguém te afrontar, outra coisa é alguém nas suas costas tentar te denigrir, outra coisa é eles tentar te envergonhar publicamente. Mas o sangue de Jesus tem poder, tem poder. Deus não te deixará envergonhada, Deus não te deixará envergonhado. Tem jeito para tua causa ainda, tem jeito para aquilo que você está passando ainda, tem jeito para essa situação. Diz o texto, a história, que eles vão chamar o carcereiro e vão levar Paulo para a cadeia, e ele diz: esses homens, eles são perigosíssimos, perigosíssimos. Você leve eles para o átrio interior, leve eles para o átrio interior, e lá no átrio interior você deve amarrar as mãos e os pés deles, para que eles não saiam daquele lugar. Presta bem atenção, o diabo preparou uma situação para dizer para Paulo: acabou, não tem mais jeito, a visão que você recebeu foi infundada, você agiu na emoção, você não fez o que Deus queria. O diabo soprando na mente de Paulo: Paulo, você não vai sair dessa melhor do que você entrou, você vai sair dessa pior do que você entrou. Todos estão expondo a tua vida agora, a igreja vai ser envergonhada, tudo que você plantou não vai ser colhido. Parece que vejo Deus se levantando dizendo: Paulo, 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 aguenta firme. Vira para alguém e diga: aguenta firme só mais um pouco, aguenta firme só mais um pouco. Não reclama, não murmura, não olha para trás. Tem resposta de Deus chegando para você. Deus fará alguma coisa ao teu respeito. Paulo está preso, Paulo está preso, como que dizendo: acabou. Paulo está preso, como que dizendo: acabou. Não tem mais jeito para você, não tem mais jeito para a tua história, não há mais esperança para a sua vida. Só que Paulo agora vai entender que ele não está ali por vontade própria, ainda. Vira para o teu irmão e diga para ele: ainda.
ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que irá. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu está neste lugar. O diabo está dizendo acabou. E palavras Mas está Paulo podem explicar. com o pé preso, com as mãos presas, Intercessões, está dizendo, quando dobro os meus joelhos, está orando, em meio às tribulações, está louvando. Ele ouve o gemido do Tentaram te calar, tentaram te parar. Mal contavam eles que você é um adorador nato e que você não serve a Deus por circunstância. Você serve a Deus porque o ama. Como é bom isso! Tá difícil, tá doendo, então continua louvando, vai dar certo. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. te servirei, Porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas, como sinal que tu estás. está ele louvando. Oh glória. Eu vejo Está ele adorando. cada lágrima que gosto. Alguém está vendo ele preso. E as preocupações E ele louvando. que tiram o teu Alguém está vendo ele machucado, mas ele está louvando. Alguém está vendo ele exposto, mas ele está adorando. Alguém está vendo Paulo e Silas a cada um teu que dá esperando uma sentença que está por vir, mas ele diz: quer saber? Eu vou viver, eu vou morrer confessando a minha fé. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me separou, eu sei quem me deu visão, eu conheço a Ele. Estou perto, socorro bem presente quando entra na tribulação. Aquele que te assalta no momento certo, eu abençoo e faço a obra por completo. Quando o justo sofre, não é em vão. Bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem maior do que os teus olhos podem ver. Quem te viu chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Não ceda agora, confia. História não terminar assim. Levante a tua mão direita. Descansa.
em Cristo. Deus sabe que você chegou aqui moído. Deus sabe que você chegou aqui arrebentada. Deus sabe como você saiu da tua casa com a vida toda travada. Momentos de exposição, de vergonha, de humilhação. E lá vem Deus me dizendo que com a tua mão levantada Ele está quebrando cadeias na tua vida hoje. Eu quero profetizar que cadeias estão sendo quebradas na sua casa hoje. Eu quero profetizar que cadeias estão sendo quebradas no teu casamento hoje. Eu quero profetizar que cadeias estão sendo quebradas no teu ministério. Eu quero profetizar que vai dar tudo certo. Eu quero profetizar. Uou! Digo a minha sair do louvarei. Eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Se coloque de pé. Pois ainda louvarei. O rebuliço que veio quebrou cadeia, mas não matou Paulo. Era normal ter terremoto na Macedônia? Era normal. O que não era normal era pessoas estarem presas, cadeias serem quebradas e ele não sofrer dano, e as portas que estavam fechadas serem abertas. Isso não era normal. E Deus vai usar do que é normal para fazer o sobrenatural. Oh glória! Deus vai usar daquilo que é natural, que para todo mundo é natural, que para todo mundo é normal, para provar a você que valeu a pena cada lágrima, que valeu a pena cada campanha, que valeu a pena cada propósito, que valeu a pena não desistir, que valeu a pena permanecer, que valeu a pena ter guardado tudo. E não desistir da sua fé. Tem gente que por muito menos tinha se desviado. Tem gente que por muito menos tinha caído. Tem gente que por muito menos tinha afastado da fé. Mas ó você aqui nesta noite dizendo: eu estou livre. Eu louvarei, pois aí louvarei. Eu estou livre. Eu estou livre. Toma essa, Satanás. Eu estou livre. Eu estou livre. Eu estou livre. Pois aí louvarei. Eu louvarei. Pois aí louvarei. Eu louvarei. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória, 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 oh glória. O rebacarama seribicarama candaramai andarebadara. Erebaracandarama suribicandaraia. Elebaracandarama suribicandaramanturia. Elebaracandarama suribicomandarauê. Alabaracandarama suribicomandácia. Ai, 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 ai.
Eu ainda o louvarei. Louvarei. Eu ainda. Eu o louvarei. Eu ainda. Eu ainda o louvarei. Eu o louvarei. Diga glória a Deus.